Muito bem, amigos da TV vazealegre.com, do site vazealegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de uma ótima terça-feira para todos vocês. Estamos de volta aqui com a nossa live das terças-feiras, né? Depois de um período aí sem o Dr. César devido às atividades dele, mas estamos de volta aqui para trazermos informações, né, que a gente acha interessante compartilhar com vocês, tá? Primeiro, doutor César, tudo bem? Prazer tê-lo aqui, né? Depois de um período aí ser muito ocupado, não pôde comparecer, mas enfim, estamos de volta aqui na nossa live, aqui no nosso É Bom Saber, né? Olá, Nonato, boa tarde a todo mundo que está assistindo. É bom estar de volta, né? Infelizmente, aí, às vezes os compromissos se tornam inadiáveis, mas sempre que puder, estarei por aqui. Pronto, vamos falar hoje sobre adoção. Doutor César, me diga uma coisa, aquela prática antiga que existia do pessoal, o casal tem um filho, a mulher tem um filho, às vezes sem poder criar, sem poder dar sustento, baseado geralmente nesses argumentos, a pessoa doava a criança para ser criada, né? Você me dizia aqui que é uma prática hoje que é ilegal, né? Isso, ou sempre ilegal. foi? Sempre foi, é porque assim, na verdade o Instituto da Adoção, ele só veio ser de fato aperfeiçoado já no Código Civil, né, de 1976 e melhorado no Código Civil de 2002 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, né? E depois por a lei específica de adoção. A adoção, quando você entrega uma criança para outra pessoa, é o chamado adoção à brasileira, que é ilegal. Você não pode simplesmente entregar uma criança para essa outra pessoa criar e ainda mais registrar no nome dessa outra pessoa. É crime, inclusive um crime, se eu não me engano, está no artigo 242 do Código Penal, que dá até 6 anos de reclusão. Nesse caso, se você, pai e mãe, que não tem condições de criar uma criança, e você quer doar para uma pessoa específica, você tem que ir com ela na vara da infância e da juventude, que no caso, por exemplo, aqui de Vaza Alegre é uma vara única, então você vai no fórum e você, juntamente com essa pessoa, você vai expressar o seu desejo de doar aquela criança para ela. Então, ambos vão passar por testes psicológicos, vão passar por toda uma seara de documentação que tem que ser preenchida para poder ser feita essa adoção. E, ainda assim, essa adoção ela é chamada um tanto quanto polêmica, porque alguns juízes acham que você doar a criança especificamente para uma pessoa, você pode estar se aproveitando de subterfúgios econômicos ou então até sob pressão. Então, é para isso que serve todo um apanhado de testes psicológicos, psicotécnicos que a pessoa passa quando vai tanto doar como ser o doador. Pronto, Adotar, no caso, né? A intenção pode ser a melhor possível, mas aí o que acontece também? Geralmente dá problema, ou seja, depois que a pessoa doa a criança, cria vínculos com aquele casal que está sendo o pai e a mãe na prática, e de repente a pessoa quer tomar, aí lá vai a questão judicial, não é assim? Isso, porque assim, quando você doa uma criança para ser adotada sem o devido processo legal, a pessoa que está adotando a criança, ela pode a qualquer momento perder aquela criança, porque os pais biológicos podem clamar para si o direito de criação. A partir do momento que você passa pelo processo de adoção, aquela doação ela é irreversível. Ou seja, a partir do momento que o novo casal, ou pessoa solteira, ou pessoa habilitada para adotar, adota essa criança... Porque não é mais doação mesmo, é um processo legal, até o nome muda. É de adotar, adotar. É adoção. Processo de adoção. Aquela pessoa que adquire o poder familiar sobre a criança adotada é uma decisão irreversível. Ou seja, o pai e a mãe biológica não podem mais pedir a titularidade da criança. Titularidade até é uma palavra confusa. Não pode mais pedir, no caso, a legitimidade da criança. Como diria assim, o vínculo jurídico que tem entre os pais biológicos são retirados e vira com os pais adotivos. A adoção geralmente ela é mais, vamos dizer, recomendada enquanto a criança ainda é pequena, ou seja, bebê, porque geralmente depois que criam vínculos já maiorzinho, a criança é mais difícil. O processo se torna mais difícil juridicamente? Não, na verdade o processo é um só. Nesse caso, é por isso que no Brasil a adoção se torna tão... É um processo que existem muitas pessoas, é até um fato bem curioso. O Cadastro Nacional de Adoção, ele tem mais pessoas querendo adotar do que crianças para serem adotadas. O que é isso? É um reflexo de as pessoas, quando você vai fazer o seu cadastro, no procedimento que tem para você adotar a criança,
você descreve um perfil tanto psicológico como físico da criança que você quer adotar. Você escolhe etnia, você escolhe faixa etária, você escolhe características físicas em si. Então, quanto mais você descreve uma criança, quanto mais você vai limitando aquela procura, mais difícil vai ficar para você adotar. Porque se você escolhe, por exemplo, criança, bebê, etnia branca, cabelos loiros. Então, assim, você limita o número de crianças que você tem disponibilidade para adotar. E ainda assim, existe também um processo que a criança vai estar juntamente com você e os técnicos responsáveis, vocês vão se conhecer, vai ver se houve empatia, se a criança vai ser perguntada se ela gostou de você. Existe todo um processo. Então, quanto menos você fechar essa busca pela criança, quanto mais aberto você deixar o processo, melhor, porque aí você vai ter mais chance e vai ser mais rápido para adotar. A criança pode ser adotada só por pessoas conhecidas ou por pessoas desconhecidas também? Pode ser pessoas desconhecidas. Na verdade, a lei ela expressa que qualquer pessoa acima de 18 anos e que tenha condições técnicas, sociais, financeiras podem adotar, com exceção apenas de 3 casos. Pessoas que não têm condições, são pessoas ébrios constantes, pessoas que estão alcoólatras, que isso tudo se encaixa num grupo de pessoas inidôneas, que são pessoas que não têm condições de criar a criança. Os pais biológicos não podem adotar novamente, uma vez perdido o poder familiar, e também essa criança não pode ser adotada por pessoas abaixo de 18 anos. E eventuais parentes, como irmãos. Um irmão não pode adotar o outro, por exemplo. A avó não pode adotar um neto, e assim por diante. Quem são as pessoas que podem adotar? Pessoas solteiras, acima de 18 anos, mas vale salientar aqui. A pessoa solteira acima de 18 anos, para adotar, ela tem que ter uma diferença de idade de mais de 16 anos da pessoa que vai ser adotada. Viúvos e viúvas podem adotar, casais em união estável e agora, mais recente decisão pelo reconhecimento de casais homoafetivos também podem adotar. A vontade da criança conta muito assim diante do juiz? Como é que fica essa questão? Se a criança tem condição de opinar, o juiz leva em conta o que ela vai dizer? Leva. Inclusive, uma das fases do procedimento da adoção é esse primeiro encontro com a criança a ser adotada e os pais ou pessoas que querem adotar. É feito encontro com os técnicos junto, com avaliação psicológica. É visto se, até usando um termo mais coloquial, se existe uma química entre os dois, né? Perdão. Se existe uma química entre os dois. E depois desse encontro, aí vai ser feita uma avaliação técnica com a criança, ver se a criança gostou, vai ser feita uma avaliação técnica com a pessoa para ver se realmente houve interesse, houve a empatia de ambos os lados, né? Tem todo um processo para essa adoção que é justamente a parte que costuma ser mais demorada, porque a adoção é um processo judicial. Ela é formada por todo um processo que você primeiro entra com um processo para entrar no Cadastro Nacional de Adoção como adotante e depois há um processo para você entrar como adotar aquela criança específica depois que foi colocada para você, de acordo com suas escolhas. Há uma idade limite assim para ser adotado? Ou seja, às vezes a pessoa é criada até dá 18 anos, 19, 20 anos, mas nunca foi reconhecida nesse processo de adoção. Tem sim. A idade padrão, por assim dizer, em que o processo de adoção ele é procedimental, é até os 18 anos. Mas pode acontecer a chamada adoção tardia, que é uma pessoa que é reconhecida após os 18 anos. Esse processo ele deve ser motivado. Ou seja, para eu adotar uma pessoa depois dos 18 anos, eu tenho que motivar o porquê eu quero adotar aquela pessoa. Convênio não é suficiente. Só a convênio não é suficiente. Porque essa adoção, agora na nova Constituição de 88, filhos adotivos e legítimos eles são equiparados, ou seja, não há diferença nenhuma entre eles. Pronto. Então, eles entram para efeitos de sucessão, de herança. O filho adotivo tem tanto direito, tanto quanto um legítimo. Filho, no caso legítimo, o adotivo também é, no caso biológico, né? Filhos biológicos e adotivos têm os mesmos direitos. E pode ocorrer também até a adoção chamada adoção final, que é quando
a pessoa em vida declara que queria adotar aquela pessoa, e por mais que ela morra durante o processo de adoção, no final a pessoa, o adotante, pode ser reconhecido como filho e vai entrar para efeitos de herança também. Isso é quando, por exemplo, a pessoa, por causa mesmo do processo, não conseguiu, ela deixa já exposto à vontade dela de adotar isso, por exemplo. Isso, O processo está demorando muito, está tendo entraves. Se no processo, por exemplo, ela entra com o processo de adoção e ela já expressou a vontade dela, que quer adotar, tanto em testamento como até do próprio processo em si, e ela vier a falecer durante esse processo, ao final não vai ser cancelada. Ao final, aquela pessoa será reconhecida como filha dela, e isso entra para a questão de herança e quaisquer outros direitos que venham provenientes. Uma vez que a pessoa é adotada, mas não oficialmente, ou seja, foi criada, mora junto, como filho, é tratado como filho, mas não é reconhecido pela adoção. Aí, vamos dizer, o pai, a mãe morre, enfim, não dá certo. A pessoa não vai ter direito, ela não tem como contestar isso na justiça. É controverso. Existem casos em que o juiz aceita, existem casos que não. É bem controversa essa matéria, porque esse reconhecimento, ele deve ser, como eu disse para você, essa adoção sem haver a legalização, ela é crime. Não poderia ter, não deveria existir, né? Então, assim, essa legalização, quando a pessoa morre, ela não é compulsória. Você tem que entrar com um pedido de reconhecimento. E mesmo assim, ainda há uma grande chance de você ser recusado, porque você tiveram em vida a oportunidade de fazer isso e não fizeram, até porque é gratuito o processo de adoção. Não existe custos no processo de adoção. Então, há toda a oportunidade de você legalizar e você não legalizar, e já em morte, né, não tem como. Então, para esse filho adotivo não legalizado conseguir o reconhecimento é um tanto quanto complicado. Quer dizer, tudo que a pessoa vai fazer hoje em dia, realmente é bom conhecer a lei para não fazer bobagem, né? Porque depois eu sempre digo, para reverter é bem mais difícil. Né? Com certeza. Porque assim, um procedimento, apesar dele ser extenso, ele não é complicado. Primeiro, para a pessoa que quer adotar, ela vai na vara de infância e juventude, que no caso daqui de Vaza Alegre é no fórum, porque é uma vara única. Lá você apresentará seu RG e comprovante de endereço. E lá vai ser pedido pela autoridade lá presente vários documentos que você deve apresentar, como RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, para mostrar que você tem renda para sustentar, comprovante familiar, por exemplo. Questão de ficha criminal, essas coisas ficha também. Criminal, certidão negativa cível. Você tem que levar também uma perícia técnica de um profissional habilitado de sanidade mental, mostrar que você tem discernimento para ver essa adoção, do que está fazendo e que é realmente aquela sua escolha. Então, existe uma série de documentos enumerados que você tem que levar. Uma vez levado esses documentos, aí você tem que, através de um advogado ou defensor público, entrar com um pedido de adoção. Esse pedido de adoção, você direciona ao juiz para seu nome entrar no Cadastro Nacional de Adoção, como adotante, que você quer adotar. Quando o seu nome é deferido à sentença positiva por parte do juiz, com base nesses testes, é feita a busca no cadastro de crianças e de adolescentes. Havendo um match, por assim dizer, né? Havendo um encontro de informações, aí você é, aos poucos, apresentado à criança. Através de reuniões, através de reuniões direcionadas, através de entrevistas, você vai sendo introduzido na vida daquela criança. Depois de introduzido na vida dessa criança, você passa por outros testes para ver a acuidade mental, tanto sua quanto da criança, em relação ao encontro. Se gostaram, se realmente vai dar certo. Depois de tudo comprovado, tudo ok, aí você entra novamente na justiça com um pedido de adoção daquela criança em específico. Aí o juiz vai analisar tudo o que aconteceu e, ao final, caso necessário seja, caso o juiz entenda, ele defere e manda registrar a criança no seu nome. Mas é um processo que tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Tem que criar vínculos, tem que ser assistido, tem questão da assistência social que vai verificar. Assistente social que vai verificar, inclusive depois, há uma verificação permanente.
Depois já da sentença final do juiz, há uma verificação para ver se está tudo dando certo, se você realmente está cuidando, está dando a educação necessária, o apoio necessário. Agora, nós estamos falando aí nesse caso dessas crianças que estão no cadastro de adoção nacional, mas se já tem aquela pessoa que morava na mesma rua, acabou criando vínculo e tem aquela, já conhece a criança, enfim, isso facilita ou não? Vai passar pelo mesmo processo? Passa pelo mesmo processo, menos a parte de você escolher, né? De busca, né? De busca, E também acrescenta-se, no caso, serão feitos testes também na pessoa que está dispondo da sua criança, né? Ver o que é que está acontecendo, por que é que ela está dispondo. Em pesquisa recente, feita até agora aqui no Ceará, no ano 2017, 2018, foi visto que o Ceará é o segundo maior estado do Brasil que as mães colocam os filhos para adoção. Só perde para o Distrito Federal. E 90% dessas mães deram como razão, como desculpa para ser colocado, justamente a não condição de criar, de querer que seus filhos tenham uma vida melhor, que elas não têm condições por serem viciadas em drogas, ou até mesmo por questão de pobreza. Então, tudo isso é verificado durante esse processo. Então, se você já tem uma pessoa que está disposta a doar uma criança, a doar assim para você adotar, né? É necessário, é muito importante que seja feito legalmente, até para depois você não correr o risco daquela pessoa se recuperar, ou então até por raiva de você fazer o mal e querer a criança de volta. E ela vai ter o direito. Porque enquanto você não tiver uma sentença de um juiz, de um magistrado, mandando registrar a criança no seu nome, você não tem poder familiar sobre ela. Então, ela não pode ficar com você. É crime, inclusive. Vamos combinar que tem gente que tem coragem de tudo. Tem gente que fica chantageando, fica fazendo chantagem emocional. E chantagem emocional, às vezes fica pedindo dinheiro, fica ameaçando. Então, é melhor você estar coberto pela lei, porque nesse caso, se uma pessoa ficar com esse tipo de coisa, o vínculo, como eu já disse, o vínculo dos pais biológicos é perdido. Não perde um vínculo apenas para a questão de casamento. O filho adotado não vai poder casar com a mãe biológica. E o pai, etc. Mas os outros vínculos de jurídicos e técnicos em si é perdido. Então você pode simplesmente fazer um BO contra aquela pessoa por ameaça. Muito bem, então tá aí, pessoal. Olha, a gente aprendeu hoje aqui o seguinte, que, por exemplo, essa história de doar o filho, porque não pode criar e entregar para alguém criar, isso é ilegal. É bom que fique bem claro isso. Né? Isso. Você pode doar, mas vá no fórum, converse com as pessoas lá, procure um advogado para ser orientado, para que você esteja, além de você estar passando por esse momento difícil, não transforme-o num crime, né? Então, procure um advogado, procure o fórum e veja a forma de legalizar. Ninguém é obrigado a permanecer com a criança se tiver condições de outra pessoa criá-la melhor, né? E às vezes a criança fica aguardando a vida toda, né? Para ser adotada, e a pessoa é criada pela família, mas não é adotada oficialmente. Aí depois fica em maus lençóis, porque realmente depois, para comprovar que tem... Todo mundo sabe, foi criado por aquela família, teve tudo até aquele dia, mas depois foi desamparado, enfim. É até a maneira de se a pessoa realmente ama, quer bem como o filho, fazer o processo de adoção. Isso, faça o como processo de adoção para poder você vai ter outra ferramenta, outro instrumento mostrando mais ainda o seu amor para aquela pessoa. Não, eu sempre digo, não dá para confiar só na boa vontade das outras pessoas, sempre digo isso. Não. O pai e a mãe, quando criam um filho, mesmo adotivo, geralmente tem um amor realmente muito grande. Às vezes os irmãos já não têm tanto, né? Às vezes, por mais que se deem bem, mas às vezes os irmãos, em determinado momento, estão a partir de uma coisa, já não têm a mesma visão, o mesmo amor. E você tem que observar que, apesar do amor, muitas vezes quando começa a mexer no bolso, especialmente na parte de herança, aí começam os problemas, né? Os questionamentos. Né? Então, você fazendo o processo de adoção todo certinho, todo regularizado, como eu já disse, o filho biológico e o filho adotado, eles não são diferenciáveis em nada, eles são iguais perante a lei. Então, questão de herança, questão de pensão alimentícia, tudo entra de forma igual. Até para isso, para ter ideia disso, porque se vai adotar, tem que saber disso. O filho adotivo vai ter os mesmos direitos dos filhos naturais. Os mesmos. Até tem que pensar até nisso quando for tomar a decisão de adotar realmente, porque depois não tem como reverter. Não tem. A decisão, a sentença de adoção é irrecorrível e é irretratável. Pronto.
Muito bem, então tá aí, né, doutor César Gregório Júnior falando para a gente sobre essa questão que geralmente realmente é bem polêmica, se não for tratada direito, se não for levada dentro dos trâmites aí da justiça, dá problema realmente para quem doou a criança e para quem recebeu a criança depois, né? Então vamos pensar bem nisso. E ele trata dessas questões de todas as outras que você puder imaginar, tá? Só procurar, ele vai dizer onde é que ele atende, os horários e os dias de atendimento, enfim. Eu atendo na Rua Juvenal Galeno, número 44, aqui no centro de Vaza Alegre. Meu escritório é ali na rua, como eu já disse, estou me repetindo sem necessidade. Meu telefone é o 99950999 e o 35412000. Meu e-mail é o contato.cesarjunior@hotmail.com. Eu atendo em horários comerciais de segunda a sexta. Pronto. Agora, fora de adoção, você está confiante na história do Brasil ou não está? Está feito eu. Eu não estou muita fé nesse negócio. Não. Rapaz, enquanto o jogo for só para Neymar, não está dando certo. Não. A gravidade está pesada para ele, está caindo demais. Mas é porque você das pessoas está pegando muito no pé do Neymar, não? É a própria mídia que pega e depois fica A Globo, né? A Globo é que outros. pega e depois fica dizendo, não, vocês estão cobrando muito do rapaz. Eu tive até raiva nesse último jogo porque fica Neymar não sei o quê, Neymar não sei o quê, Neymar não sei o quê, a Globo. Aí Neymar fez o gol nos finalmente do jogo e começou a chorar. Aí a própria Globo, é porque vocês colocam pressão demais no menino? Ora, vocês estão colocando. A Globo é meio coxinha, né? É. Ou é coxinha e meio, sei lá. Faz as coisas e depois bota para os outros. Aí depois bota pros outros. Aí também se não fizer é porque teve algum problema depois que não foi culpa deles. Eu não me envolvo muito, não. O pessoal fala, vamos assistir o jogo. Eu digo, mas... Não, sinceramente, então... né? Mas assim, eu estou lá assistindo, se ganhar, tá bom. Não, torcer é bom, mas tem que torcer para todo mundo, não é só, não gira em torno do Neymar, né? Tem que torcer pro Brasil. É porque aquela história, a gente sabe que por trás dessa coisa toda tem toda uma questão econômica, que as emissoras de televisão, pelo menos a gente sabe que tem faturamento, então tem que fazer uma campanha realmente para o país se envolver, A gente sabe que tem todo o investimento, não é só o patriotismo, tem o patriotismo também, a gente não vai negar, mas tem outras questões também. Então, não sei se é porque eu também não me luto por causa disso. Eu sei que não é só o amor à pátria, entendeu? Porque, assim, o amor à pátria é muito importante, mas às vezes fica manchado, assim, por as questões que... E lá na CBF tem corrupção pra caramba também. Vamos demais, combinar que... Demais. Enfim, vamos torcer, né? Somos brasileiros, vamos torcer, enfim, o pessoal fica... nossa o pessoal mistura como muito, né? o pessoal mistura muito. Vocês vão torcer, o Brasil está numa situação ruim, não sei. Mas quem está jogando lá não é político, é jogador. Não tem... E assim, a gente tem que olhar pelo lado seguinte. O Brasil vem perdendo tanto ultimamente em questão de política, de serviços públicos. Se essa Copa vier, não vai ser o resultado, não vai ser a resposta para tudo. Mas vai ser uma pequena vitória em meio a tantas derrotas, né? E depois é aquela história. Se Neymar ganhar ou perder, Neymar continua rico, pessoal. Não adianta ficar com peninha, essas besteiras. Vai continuar namorando a Bruna Marquezine, vai continuar... Você sabe que ele manda buscar a Bruna no jatinho particular? Você sabia disso? Eu só não faço isso que eu não gosto de avião. Pois é, ele manda buscar a Bruna no jatinho particular e bota ela no hotel 6 estrelas, viu? Uma estrela é feita só para ele e para ela. Para quem pode, amor é caro. Tchau, pessoal. Doutor César, até a próxima, viu? Até a próxima. Pessoal, daqui a pouco eu volto com o prefeito Zé Helder falando aí sobre questões da administração municipal, viu? Daqui a pouco, às 16 horas. Até já, então. Tchau. Até já, pessoal.